Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui no meu Instagram, nesta plataforma. Boa noite, Marineia Prima, boa noite, Adriele. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante e que afeta diretamente na sua vida. Vamos falar, é claro, de inteligência emocional. Boa noite, meu caro Marcos. Boa noite. E um beijo, meu amor, que tá ali do outro lado. Isabela Almeida. Tainá. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar da importância do que é e da importância da inteligência emocional. Como ela afeta diretamente, indiretamente, consciente, inconscientemente a vida de uma pessoa. E nós sabemos a importância de se ter inteligência emocional, seja na vida profissional, seja na vida familiar, seja na vida espiritual. Então, uma live um tanto quanto importante. Eu tenho certeza que este tema, ele edificará a sua vida. Afinal de contas, eu sei que você, em determinados momentos, tem passado por dificuldades, talvez não sabendo tratar determinados problemas ou conviver com determinadas pessoas, mas olha só, é tudo uma questão de inteligência emocional. E para aprender sobre esse tema, eu tenho um convidado, um Master Coach, o Alexander, e eu vou fazer o convite aqui agora para que ele possa se apresentar melhor, claramente. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Sol, sejam todos, Brenda, sejam todos. Aí sim, meu amigo, meu querido Alexander, seja muito bem-vindo. Quero que você se apresente para a galera aqui. Afinal de contas, ainda que eu quisesse, não teria palavras suficientemente possíveis para expressar a admiração que eu tenho. Então, se apresente para nós, Alexander. Boa noite. Muito obrigado pelo convite, Paulo. A honra é toda minha de estar aqui participando dessa live com você, da minha primeira participação de live, na verdade. Uau. É uma honra. E você sabe o quanto que esse assunto é importante na vida das pessoas, como é importante na nossa vida, como foi e é e sempre será importante para sempre. Depois que a gente começa a aprender sobre isso, a gente entende que todos os dias a gente tem que aprender um pouco mais para a gente evoluir um pouco mais. Perfeito. Porém, meu nome é Alexander, tenho 29 anos, filho amado de Deus, criador de todas as coisas, o Alfa, o Ômega, esposo da Maria Tereza, daqui a pouco ela está entrando aí. Muito obrigado a galera que está entrando aí, tá bom? Fico muito feliz de vocês estarem podendo participar. Por formação, fizemos formação de Master Coach juntos, né? Um prazer fazer parte dessa turma maravilhosa que foi o Master Coach. Foi desse ano, foi em janeiro, né? Foi em janeiro, exatamente. Foi em janeiro. E espero poder compartilhar um pouco do que a gente aprende todos os dias, compartilhar um pouco das nossas vivências, compartilhar um pouco do que a gente vem aprendendo, que a gente vem colocando em prática. E é isso, vamos para dentro. Obrigado, Valesca, minha irmã, está aí online também. Olha só, pessoal, olha só que interessante. E eu preciso fazer uma ressalva nisso aqui. Pedir o Alexander para se apresentar. E olha só a beleza de estar dentro de um processo de inteligência emocional como esse. Olha só como ele se apresenta. Filho de Deus, primeiramente. Olha só, isso é inteligência emocional. Por quê? Afinal de contas, nós sabemos, né, Alexander? Muitas pessoas têm colocado o ter, as coisas materiais, ou então o que fazem? Ah, eu sou médico, sou advogado, sou engenheiro, enfim, e esquecem do que realmente são, o que somos verdadeiramente. Nós somos filhos de Deus, somos maridos, somos esposas, somos pais, somos filhos. Primeiramente, nós somos. Só depois nós fazemos e depois é que nós temos alguma coisa. Infelizmente, hoje em dia, as coisas estão, com essa sociedade que nós estamos vivendo, as coisas estão trocadas, né? E hoje a galera acha que ter é ser. Eu tenho alguma coisa para eu ter valor em mim. Só que não. Quando você sabe quem você é, quando você sabe
quem você verdadeiramente é, a sua raiz, onde você se liga, a sua paternidade, você sabe que essas outras coisas, ter e fazer, são singulares, não importa muito acima do ser, né? Claro. Mas, óbvio, o ser é a base da nossa vida. Você precisa saber quem você é primeiro para você fazer e depois você ter. Né? É que, né, Alexandre, as pessoas passaram a ter uma visão muito minimalista e muito imediatista das coisas. Não entendendo mais que ter é transitório. Você pode ter agora e amanhã não ter mais. Exato. Você pode ser uma profissão, ter uma profissão hoje e amanhã não ter mais. Porque olha só, as pessoas às vezes não param para pensar um pouco sobre isso. Não que não sejam coisas importantes. Olha só, tome cuidado. São importantes. Não são coisas importantes, porque são. Porque são. A questão é que você não pode inverter a ordem desses valores. Entende? Exatamente. Então, olha só, você pode, inclusive, ser um médico hoje, olha só, e amanhã te acarreta uma doença, você pode até continuar sendo com um título, mas talvez não poderá mais exercer aquela função. Exato. É uma função transitória. Hoje você pode ter bens acumulados, amanhã uma doença acarrete a sua família, você tem que despir daquele valor financeiro e depois não ter mais. Agora, o que eu sou, se eu digo sou filho de Deus, isso não é transitório. Isso é permanente. E aí, quando nós trabalhamos o ter, o possuir, com base no que somos, amigo, não tem nada mais para te segurar. Afinal de contas, você tem afirme o pensamento sobre a sua própria e real identidade. Inclusive, quando você fala de perder alguma coisa, de perder o que você tem, de perder o que você faz, quando você não tem inteligência emocional, muitas das pessoas, é exatamente nesse ponto que muitas das pessoas caem, entram em depressão, têm doenças. Infelizmente, a inteligência emocional está ligada até a isso, entendeu? Porém, quando você sabe quem você é, você pode perder qualquer coisa, você pode parar de fazer qualquer coisa, porque a base ali, em quem você realmente é sólida. É tão sólida que doesn't matter se você está perdendo, doesn't matter se você não faz mais. O importante é você ser. Ser o quê? Ser filho de Deus, ser um marido, ser um filho bom para o seu pai, honrar o seu pai e sua mãe, entendeu? Dar frutos aqui na terra, porque foi isso que a gente precisa fazer aqui na terra. Isso é muito importante a gente entender isso. Pessoal, nós temos aqui, vamos lá, em torno de 5 minutos de live. Tenho certeza que você que está aí já entendeu que tipo de conversa nós teremos. E uma coisa importante dentro desse processo, e a gente entende dentro desse processo, que tão importante quanto crescer é contribuir, certo? Então, olha só, talvez você tenha algum amigo que você possa apertar esse aviãozinho aí do lado, enviar essa live para um amigo seu. Olha só, isso é tão importante, contribuir é tão importante, porque olha só, pode ser que um amigo seu, um parentesco seu, um familiar seu, está agora sem fazer nada ou tendo pensamentos ruins. Exato. Quem sabe por causa da tua bondade, da tua caridade, enviando essa live para essa pessoa, talvez você não transforme o futuro dela. Então, olha só. Eu quero colocar uma coisa. Quem sabe não, eu tenho certeza absoluta, porque eu vejo relatos, você vê relatos nessa jornada maravilhosa que nós estamos aí caminhando juntos. Você vê, nós vemos relatos de pessoas que chegam até a gente que falam assim, meu Deus, eu queria me matar. Depois que eu entendi o que era inteligência emocional, eu comecei a viver de novo. Eu estou em depressão. Depois que eu entendi, eu estava em depressão. Depois que eu entendi o que é inteligência emocional, eu comecei a entender e viver mais uma vez. Ou eu estava com ansiedade. Depois que eu comecei a saber o que era inteligência emocional, eu comecei a viver de novo, eu comecei a amar mais meu filho, eu comecei a amar mais minha esposa, meu marido, eu comecei a trabalhar bem. Então, faça isso, por favor. Envie essa live para os seus amigos, porque de repente eles estejam precisando disso, entendeu? Hoje. Exato. Olha só, quero mandar um beijo para o Marcos, que acabou agora
E o Marcos também tem uma história, Alexandre, assim, tão emocionante, é uma história de coragem, e o Marcos acabou de comprar um selo aqui na live, entendendo que ele sabe, ele cresce, o Marcos cresce a cada dia mais, mas ele também entende a importância de contribuir. Então, muito obrigado. Então, se eu não me engano, ele tá participando do Método CIS que começou hoje, né? verdade. O Método CIS é um treinamento que faz parte da minha vida, foi o que me despertou para o meu autoconhecimento, para a minha evolução, para a minha trajetória. Eu vou contar um pouquinho mais lá para frente como é que isso funcionou, mas a nossa base, o nosso embasamento é todo feito pela metodologia da FEBRACIS, é onde que eu estudo, é onde que eu invisto o meu tempo, é onde que eu comecei a ter as minhas raízes, entendeu? Foi ali na FEBRACIS, entendeu? Então eu sou muito grato. E a gente não pode deixar de dar crédito, né? Claro, então, claro. Inclusive, não só dar crédito, porque a gente está sendo embasado o maior treinamento de inteligência emocional da América Latina. Então, na verdade, quem está tendo crédito somos nós, né? Exatamente, com certeza. E olha só, nós estamos, né, Alexandre, falando aqui sobre inteligência emocional. Talvez seja importante, neste momento, eu falar um pouquinho e dar a definição do que, de fato, é inteligência emocional. Vamos lá. Inteligência emocional é a capacidade ou habilidade que o ser humano tem de usar as emoções certas, nas ocasiões certas, na intensidade correta. Eu posso repetir. Pessoal, isso aqui é muito interessante. Isso aqui transforma vidas. A minha foi transformada, a do Alexandre também. E temos pessoas aqui assistindo que sabem do que nós estamos falando. Então, vamos lá. Olha só como é importante isso aqui. A capacidade que um ser humano adquire de usar as emoções certas, nas ocasiões certas, na intensidade correta. Não é isso mesmo, Alexandre? Com certeza. Vamos dar um exemplo aqui? Vamos dar um exemplo para ficar um pouco mais claro? Vamos lá. Eu tenho uma esposa. Isso é verdade, tá bom? eu vou falar exatamente como eu era, tá? Antes de conhecer e saber o que era inteligência emocional. Eu tinha um relacionamento passado que eu estava me vendo muito, mas muito, muito tóxico, entendeu? Como tóxico? Eu estava com um ciúme excessivo, sem inteligência emocional nenhuma. Qualquer coisinha, o meu ciúme aflorava na minha pele, tomava conta do meu corpo. Essa emoção vinha de uma forma tão drástica, tão impactante na minha vida que eu perdi o controle. O que significa emoção certa? Você está com a sua esposa, você está com o seu marido, com a sua namorada, com o seu companheiro, e aconteceu uma situação que é necessário ter um pouco de ciúme. O ciúme é bom? É bom. Você pode ter ciúme. Mas o ciúme está na ocasião certa? Se o ciúme estiver na ocasião certa, ó, válido, muito bom. O ciúme é válido. O ciúme, todos nós podemos ter ciúme, não tem problema nenhum. Inclusive, nenhuma emoção é invalidada. Raiva, ódio, medo, nenhuma emoção é invalidada. Muito pelo contrário, essas emoções fazem a gente viver, né? Certo ou estou errado? São próprias do ser humano, não é isso, Alex? Emoções são próprias do ser humano. Por quê? Porque o ser humano, ele é racional, mas ele é também na mesma equidade emocional. Exatamente. Nós expressaremos, querendo ou não, nós expressaremos emoções o tempo inteiro. O tempo inteiro. Exatamente. A questão é, que tipo de emoção que estamos expressando? Que tipo, se a intensidade de 0 a 10 é a própria, adequada, realmente né? a que precisa ser colocada ali, e na ocasião. Será que aquela ocasião ali precisava daquele alvoroço? Será que naquela ocasião ali precisava daquela gritaria? Será que naquela ocasião ali precisava de bater em alguém? Será que naquela ocasião ele precisava ficar calado? Precisava ficar travado por causa do medo? Será que isso acontece? Será que por que isso acontece? Então, pela falta de inteligência emocional, de você não identificar a emoção certa, não identificar o momento certo, nem muito menos a intensidade dessa emoção, entendeu? Exato. Olha só, pessoal, e aí, né, como nós estamos aqui falando, né, Alexandre, o ser humano é racional, é também emocional. Algumas pessoas se inclinam, são inclinadas pelos seus próprios temperamentos, são inclinadas a serem mais racionais ou serem mais emocionais. Uma pessoa
mais racional. Vamos lá. Ela está mais acostumada com as exatas, uma pessoa mais matemática, uma pessoa mais lógica, uma pessoa mais analítica, eu diria. Por outro lado, as pessoas emocionais, elas são mais, de certa forma, criativas, subjetivas, intuitivas, Sim. abraçam com mais facilidade, se expressam com mais facilidade. E não há errado e nem certo. São temperamentos, são temperamentos. E aí, olha só que interessante. Olha só que interessante. A inteligência emocional vai equilibrar a racionalidade e as suas emoções. Equilibrar a sua racionalidade e as suas emoções. Quero dar um pequeno exemplo também, Alexandre. Olha Por favor. É um caso que eu vi há um tempo e nunca mais eu esqueci. Me fez fixar muito bem sobre a importância dessa equidade entre o racional e emocional. Havia um cientista muito afamado pelas suas obras, pelos seus escritos, pelas suas pesquisas. Então, ele sempre fez muitas pesquisas, era alguém muito renomado, inclusive. Só que ele ainda não tinha vivenciado a experiência de estar num enorme público, falar sobre as suas próprias teses. Olha só, ele não ia falar sobre tese de ninguém, ele ia falar sobre as suas próprias teses para 500 pessoas. Para 500 pessoas. Não é uma quantidade, sim, de pessoas, mas nem tantas pessoas assim. Então, um homem muito racional, pessoal, muito inteligente, muito inteligente. E aí, chega o dia, e aí ele sobe no palco, ele pega o microfone, pessoal, olha se alguém vai se identificar aí. Ele pega o microfone e a mão começa a fazer assim, ó, começa a tremer. Ele começa a ficar nervoso. Por quê? Porque ele tinha cuidado muito do seu lado racional, mas nada do seu lado emocional. As emoções dele, enquanto ele estava naquele palco, fizeram assim, ó, ficaram loucas. E aí, olha, é um dado científico. Ainda que você tenha o conhecimento, se as suas emoções são afetadas, 70% do seu conhecimento também é. Então, aquele homem, naquele dia, ele, infelizmente, foi o caso, foi vaiado. E aí ele perdeu até aquele prestígio que ele tinha antes de subir naquele palco. A questão que refletindo sobre isso, olha só, esse homem era um avião, ele era um avião potente, ele era um avião muito forte, ele é um avião que podia alçar voos. Sim. Acontece que um avião que queria voar com apenas uma asa, Exato. a asa da razão. Uhum. E aí ele se esqueceu da asa da emoção. Exato. Vocês estão entendendo, pessoal? Vocês estão entendendo? E a gente precisa passar para a galera que está aí que as nossas emoções é o que rege a nossa vida. Por mais que você seja racional, por mais que você entenda, por mais que você conheça, por mais que você estude, a sua emoção, a minha emoção, é o que rege todos os dias da nossa vida. É o que faz você levantar da cama, é o que não faz você levantar da cama. É o que faz você agir durante o dia, trabalhar bem ou trabalhar mal. Isso que são emoções inteligentes, entendeu? Emoções inteligentes, você tem frutos inteligentes, frutos bons. Emoções burras, infelizmente, assim que é falado, emoções burras só vai te levar para o fundo do poço. Por quê? São as emoções que ditam o nosso dia a dia, são a emoção que nos levam a conhecer coisas novas, a buscar coisas novas, entendeu? E, por exemplo, uma pessoa no trânsito. A gente sabe que aqui nos Estados Unidos as pessoas são um pouco barbeiras, né? Verdade. Então, as pessoas no trânsito hoje em dia deixam que uma pessoa, quando fecha você, a pessoa talvez nem tenha visto você, a pessoa talvez nem olhou pelo retrovisor e viu que você estava vindo, mas a pessoa que foi fechada fica irada, fica buzina e faz gestos que não são legais e que fala palavrão, que isso, que aquilo. Aquela emoção ali é uma emoção totalmente corrompida. Por quê? Porque uma pessoa passou na sua frente. Você nunca fez besteira no trânsito? Pelo amor de Deus, né? Eu já fiz muitas besteiras no trânsito. Você já fez alguma besteira no trânsito? Já tomou alguma buzinada assim? Imagina só, Alexandre, se nós deixarmos nos envolver por emoções falhas ou tóxicas. Olha só, um exemplo simples sobre exatamente o que você está falando. Quantas são as pessoas que já morreram no trânsito? Olha só, foram ultrapassadas no trânsito,
ok? Não gostaram, fizeram bobagem, emoções loucas, né? Emoções desorganizadas, buscar tirar satisfação. O outro motorista armado dentro do carro havia acabado de perder, sei lá, alguém da sua família, louco também, num momento difícil, pega uma arma, saca a arma e atira. Poxa, acabou sua vida por causa de um milésimo de emoção, desqualificada, desorganizada, exagerada. Exatamente. Então, é importante. E olha só, a gente está falando aqui, Alexandre, de casos até trágicos, né? Mas olha só, pessoal, as emoções erradas, elas não custam no trânsito, mas elas podem fazer com que você tenha um casamento perdido, pode fazer com que você não tenha uma relação saudável com o seu próprio filho, com a sua própria filha. As emoções desorganizadas não permitem sequer que você possa olhar nos olhos da sua esposa. Entende o que eu estou falando? As emoções desorganizadas podem fazer com que você não receba a promoção no seu trabalho que você espera há tanto tempo. Mandar um beijo aqui pro meu pai, desculpa, mandar um beijo aqui pro meu pai. Obrigado, pai, por você entrar aqui, fazer parte disso aí. Espero que o senhor goste muito. Até eu quero mandar um beijo pro seu pai sem conhecê-lo. Você tem um filhão, sinceramente. Por favor. Olha aqui, ó. Cleide, obrigado aqui pelo seu comentário. Vamos ler esse comentário aqui da Cleide, que é muito importante. Isso aqui, galera, esse aqui que eu vou ler agora, já é uma pessoa que tem inteligência emocional. Cleide também é Master Coach, faz parte tá fazendo parte de um processo aí incrível de transformação. E eu vou ler aqui, ó. Se usarmos o nosso racional para definir o nosso comportamento, e um comportamento bem estruturado nos ajuda a controlar as nossas emoções. Isso aqui é exatamente o exemplo de uma pessoa que já tem o conhecimento de inteligência emocional, porque ela usa o racional e o emocional junto, entendeu? A inteligência emocional é quando você consegue colocar o racional, o você querer levantar da cama 4h30 da manhã, 5 horas da manhã, com a sua emoção de querer ficar na cama. Você coloca os dois para trabalharem junto, entendeu? E quando os dois a gente consegue colocar os dois para trabalhar junto, é uma explosão de conquista, uma explosão de desbravamento, uma explosão de querer conhecer mais as coisas, de querer estudar, de querer evoluir, de querer transformar a sua própria vida, a sua própria casa, e assim se transformando por exemplos. A gente transforma a vida das pessoas só por exemplos, entendeu? O meu exemplo transforma a vida de muitas pessoas. O exemplo de outras pessoas transforma a minha vida. E quando a gente tem a inteligência emocional, que a gente coloca a razão e a emoção para trabalhar junto, ninguém consegue segurar. Exatamente, Alexandre. As pessoas, elas não se atentam para isso, e por causa de não se atentar para isso, elas perdem muito. Olha só, as pessoas se preocupam muito se preocupam de fato, e é bom que se preocupem mesmo, com a força física, ok? Vão para academia, vão treinar o corpo, ok? Mas imagina só um corpo bem treinado, um corpo forte, um corpo esbelto, bonito, mas com a inteligência emocional lá embaixo. Não vai durar muito. Sinceramente, uma pessoa que tenha o emocional enfraquecido ou não tenha inteligência emocional nenhuma, ele nem vai conseguir permanecer ali por muito tempo com aquele corpo saudável. Em determinado momento, por causa das suas emoções, vamos lá, uma separação, uma briga entre o namorado, ou o falecimento de alguém da sua família, vai deixar de ir para a academia, vai deixar de cuidar, vai se perder. Então é importante estar com a inteligência emocional em dias, porque é ela que define o restante. Sinceramente, olha só, quantas vezes, até mesmo, se me permite tocar nesse assunto, as pessoas não têm vontade de orar mais, de rezar mais. Deixa eu te falar, o problema emocional. Você talvez ame a Deus verdadeiramente, mas por um problema emocional, talvez você tenha deixado o próprio Deus, que é o seu Senhor, o seu cuidador, de lado. Então, pessoal, e aí a gente, né, tendo esclarecido isso aí, o que é inteligência emocional, agora eu acho que ficou bem claro, né? Essa habilidade, essa capacidade de usar as emoções certas, nas ocasiões certas, na intensidade correta, né? Então, aí eu passo, Alexandre, porque
eu acho que aqui nós temos um público inteligente, então nós podemos ir aprofundando, Então, aprofundando disso aqui. Olha só, pessoal, assim diz o próprio PhD, né, o próprio cientista Paulo Vieira. Há um ciclo de ação humana. Há um ciclo de ação humana. E que ciclo é esse? Que ciclo é esse? Imaginem vocês agora um ciclo, verdadeiramente um ciclo, uma roda, onde primeiro eu me comunico. E essa comunicação, ela pode ser verbal ou não verbal. Nós sabemos que nós comunicamos não verbalmente pela roupa que vestimos. Nós causamos impressão não verbalmente. E causamos impressão também verbalmente, pelo que falamos, pelas opiniões que expressamos. E olha só, conforme essa comunicação, será também o nosso modo de pensar. Nós teremos determinados pensamentos com base nessas comunicações. E o pensamento, olha, seguindo o ciclo, o pensamento ele vai ser direcionado a alguns sentimentos. Nos comunicamos, temos pensamentos, e pensamentos serão tornados sentimentos. Esses sentimentos são tornados crenças. Exato. E tudo que fazemos e não fazemos são com base em crenças que nós temos. Pois, a partir das crenças que você tem, você vai se comportar. E aí, se comportando, você passa a comunicar, mais uma vez, verbal e não verbalmente. E aí vai pensar, vai sentir, vai ter crença, vai comportar. Estão entendendo? A importância. E nós estamos vivendo dia após dia dessa forma. E sei. E aí, Alexandre, o Paulo Vieira fala isso, eu acho muito interessante. Nós não somos o que nós falamos que somos. Não. Olha só, nós não somos o que dizemos para outras pessoas que somos. E nem o que nós pensamos. Nem o que somos, de fato, o resultado que temos. Por quê? Porque eu posso mentir sobre quem eu sou, mas o meu resultado não mente. Não. O meu resultado não mente. Os e aí, números nunca mentem. Exato. E olha só, com base nesses resultados, pessoal, e aí você precisa fazer uma reflexão muito séria sobre a sua própria vida. Será que o dinheiro, será que o valor financeiro que eu tenho lá na minha conta hoje é suficiente? É bom? Será que o relacionamento que eu tenho com a minha esposa é verdadeiramente bom? Será que eu tenho olhado nos olhos da minha esposa quando faço amor com minha esposa? Será que eu consigo ter um tempo apropriado com Deus? Será que eu tenho saído para fazer exercício? Esses são os seus resultados. Qual é o seu peso atual? Qual é o seu peso atual? Isso aí é tudo baseado nas suas crenças, entendeu? Totalmente. Tudo baseado. O dinheiro que você tem no banco é baseado na sua crença, o seu peso é baseado na sua crença, o seu relacionamento é baseado na sua crença, entendeu? E as crenças que vai ditando o nosso dia todos os dias. A comunicação, pensamento, sentimento, crença. Comunicação, pensamento, sentimento, crença. O que você tem comunicado entre você e você mesmo? Quem você é para você? Uma pessoa boa ou uma pessoa ruim? Porque se você for uma pessoa ruim, você se auto-sabota o tempo todo. Entendeu? Se você, para você, não é merecedor de fazer alguma coisa, de realmente ser alguém na vida, você nunca vai ser. Entendeu? Como muitas pessoas, como eu, por exemplo, não entendia esse capítulo do ciclo da vida, de crenças, entendeu? Eu não entendia. Por isso que eu não estava disposto a querer crescer na vida. Por que muitas pessoas estão presas em fases? Por exemplo, tem homens aí de 35, 40 anos que estão presos na fase da adolescência, que gostam de sair. Não estou falando que sair é ruim, tá, gente? Por favor. Mas que sai para ficar com as meninas, beber, enche a cara, que vai para uma balada aqui, já está pensando numa balada da semana que vem. São as pessoas que pensam no final de semana. E o dia da semana do trabalho não existe, entendeu? Não existe como acontecer comigo isso. Quando eu vi que isso aí era uma crença que estava me destruindo, estava destruindo o meu futuro, estava destruindo tudo que eu estava tentando construir, só que não conseguia construir justamente por isso. Por quê? Porque eu vivia pensando no final de semana. Eu vivia fazendo dinheiro para gastar no final de semana. Eu vivia me envolvendo com pessoas que não me levariam no conhecimento, que não teriam conhecimento certo. Só me envolvia com pessoas que eu participava, que eram as mesmas pessoas que eu era, entendeu?
Isso são crenças. Até o relacionamento que você tem, até os amigos que você tem hoje em dia, são as suas crenças. Mas vamos explicar um pouquinho para eles o que realmente... Como é que você explicou a formação da crença, né? Que é a comunicação, que é o pensamento, o sentimento e a crença. Agora, explica um pouquinho para eles, por favor, Paulo, como é que funciona isso aí? Como é que esses drives mentais, que crenças são drives mentais que estão aqui dentro da gente, consciente ou inconscientemente. Você querendo ou não, as suas crenças estão aí fazendo parte de você, hoje, agora, ontem, e vai fazer parte de você amanhã. Então, quanto mais cedo você, eu, qualquer pessoa, entender esse tipo de coisa, é melhor, porque aí você vai conseguir reprogramar suas crenças, você vai conseguir dar início a um autoconhecimento, dar início a um processo de autoconhecimento, de querer evoluir, de querer ir para frente. Então, explica um pouquinho aí, do 0 aos 12 anos, depois, como é que funciona isso tudo? Olha que legal, isso é muito legal, Alexander. Olha só, pessoal, funciona mais ou menos assim. Desde a concepção, olha só, desde quando dentro do ventre da sua mãe, ali já passa a ser criados determinadas crenças dentro de você. Exatamente. Então, eu preciso que você... olha só, pessoal, nós vamos falar aqui do processo de coaching, tá? E aí a gente tem ferramentas profissionais para a gente poder trabalhar isso aqui. Mas olha só, talvez você tenha sofre tanto hoje, e jamais tenha percebido, jamais tenha conversado com sua mãe, por exemplo, como a sua mãe, como o seu pai tratava você desde quando você estava no ventre da sua mãe. Será que eles tratavam você, meu filho querido, vai chegar logo, sou seu pai, e cantava para você e já brincava com você? Ou será que você não foi uma criança ali desejada, esperada? Olha, isso é muito importante. Isso é muito forte. Muito forte. Isso é muito forte. Quantos são os sentimentos que as pessoas hoje têm? Sentimentos sabe, quando as pessoas elas se sentem mal perto de outras pessoas, inseguras. Elas não conseguem confiar em outras pessoas, inseguras em relação a outras pessoas. Olha só, tudo parte desde quando você estava aí dentro do ventre da sua mãe. E aí, olha só, do zero aos 12 anos de idade está sendo formado as suas crenças, certo? Seu drive mental. Exatamente. Estão sendo formadas. E olha só, pessoal, e aqui eu entro num tema muito... Aqui eu vou entrar numa coisa mais interessante. Uma coisa interessante para vocês, que aí vai encaixar tudo muito melhor. Interessante, meu amigo. Eu tô amando. Vai encaixar muito bem nisso daqui. Olha só, todos nós temos um ecossistema. Todos nós temos um ecossistema. Que ecossistema é esse? Como esse ecossistema é formado? Esse ecossistema ele é formado por lugares, por pessoas e por informações. Pessoal, mais uma vez, todos nós vivemos dentro de um ecossistema formado por lugares, por pessoas e por informações. Exatamente. E olha que interessante isso aqui. Desde quando você era um bebezinho no colo da sua mãe, você já estava inserido em determinado lugar. Inserido ali, convivendo com determinadas pessoas. E absorvendo ali determinadas informações. Queira você queira você não. Você estava inserido no ecossistema. Perfeito? Então, vamos lá. Como esse ecossistema pode afetar as nossas emoções e pode afetar também os nossos resultados? Olha só, lugares, ok? Todo lugar que você estiver vai te gerar experiências. Uhum. Todo lugar. Eu estou aqui com o Alexander agora, tá? Me gerando, porque é um lugar digital, ok? Um lugar digital. Então está me gerando experiência, ok? E dessa experiência vai me gerar memória. E aí, Alexander, algumas pessoas tendem a confundir memória com lembrança. Não. Olha só, a lembrança, ela dura por menor espaçamento de tempo. Sim. Por exemplo, daqui a uma semana, eu ainda vou lembrar muito bem da live que nós estamos fazendo aqui, Sim. ok? Só que daqui a 2 anos, a 3 anos, eu não vou ter mais lembrança dessa live. Sim. Porém, entretanto, todavia, eu vou ter uma memória sobre ela. Porque as memórias são instaladas em algum lugar dentro do nosso cérebro. Okay? Inclusive, eu não.
Exato. Inclusive são instaladas uma em cima da outra. Memórias Exato. boas, memórias ruins, memórias ultramente boas, memória ultramente, extraordinariamente ruins, entendeu? Perfeito. E tá tudo aqui, inconscientemente. Tá tudo aqui. Tudo que você viveu na sua infância, se você foi abusado, se você foi amado, se você foi querido, se você participou de ambientes bons, se você participou de ambientes ruins, está tudo aqui instalado dentro do seu cérebro. Exatamente, conforme as experiências que você tem vivido. Olha só, se você ainda você tem memória sobre a surra que o seu pai te deu quando você era um infantil, quando você era uma criança, um adolescente, você tem lembrança de, em algum momento, sua mãe gritou com você perto dos seus amigos e aquilo te deixou muito vergonhoso. Tudo isso, pessoal, tudo isso é memória. E olha só, os lugares vão gerar experiências, as experiências vão gerar memórias. E essas memórias vão se tornar crenças. Essas memórias vão se tornar crenças. Agora, vamos lá para as pessoas. Olha só, não importa com quem você esteja. Não importa. A pessoa que você estiver vai te gerar um contágio social. Sim. Vai te gerar. Eu, por exemplo, conheci o Alexander e, por meio do Alexander, eu posso conhecer outras pessoas. É um contágio social. E aí, as pessoas que eu conheço, ele vai conhecer. As pessoas que se conhecem através de nós vão se conhecer entre elas. Gera um contato social, um contágio social. E esse contágio social, ele vai gerar uma conexão. E é exatamente aqui que eu quero que você faça aí uma reflexão. Olha bem se você tem atos ou você fala parecido com pelo menos 5 pessoas que você mais convive. Tenho certeza absoluta. Você fala parecido com eles, você se comporta, você vai nos mesmos lugares que essas pessoas. Vocês têm os mesmos propósitos. Então, olha só. Olha o quanto isso é importante, pessoal. O que as pessoas não conseguem entender é que isso não é uma coisa que eu quero fazer. Eu não quero parecer com as pessoas. Talvez, tá? Estou dando aqui, falando talvez, porque acho que tem pessoas que realmente querem parecer. Mas, por exemplo, não é um querer. Não é eu querer ou não, entendeu? Acontece, entendeu? São energias, entendeu? É quântico. Acontece. Você querendo ou não, você vai se parecer com as 5 pessoas que estão mais próximas de você. Entendeu? Exato. Olha, só cortando aqui rapidinho, de Javan, um beijo, obrigado pelo selo. Pedro Henrique, meu irmão, inclusive vivi todo esse processo por causa do mesmo, que me apresentou esse processo. Beijo enorme. Bravo. Então, olha só, pessoal. Quero mandar um beijo aqui também pro Marcos, que está vendo a gente lá da Itália. Uau. É isso aí, tamo junto. Stephanie. Buonasera, Marcos. Buonasera. Bem, então, pessoal, a gente está falando aqui das pessoas. Então, olha só, pessoas vão gerar contágio social e vão gerar conexões. Eu estou intimamente conectado às pessoas que eu estou mais perto. E por estar perto dessas pessoas, isso também vai me gerar crenças. Olha como nós vamos afunilando. Tudo vai chegando aqui, tudo vai vindo daqui, vai chegando aqui, se tornando crenças. E aí, você me pergunte, Paulo, está faltando as informações, né, para completar aí o ecossistema. Porque são lugares, pessoas e informações. Informações, olha só, todo tipo de informação que você recebe, todo tipo, vai se tornar um tipo de conhecimento, seja bom ou seja ruim. Olha só, e aí eu quero pedir licença aqui, estou falando com adulto, tenho certeza. Cara, homem, principalmente, se você estiver buscando informação, se você estiver ali ainda, mesmo que nessa fase adulta, usufruindo de sites pornográficos, pelo amor de Deus, olha só, você está consumindo esse tipo de informação. E essas informações vão gerar conhecimento. Ô Alexandre, isso aqui tem destruído casamentos. Olha só, a loucura que é isso aqui. Por quê? Por meio dessas informações, temos conhecimento. E conhecimento, ele vai se tornar inteligência, sabedoria. Ok? E isso vai te gerar crença. E aí, pessoal, por que eu quero fazer só esse aspas aqui? Por que isso é um problema dentro do casamento? O homem ou uma mulher que assiste muito conteúdo pornográfico, ele vê coisas ali que profissionais, tá?
profissionais da área deles, ok? Estão fazendo. Sim. E ali acontece né? Coisas loucas. E aí o cara quer chegar e o cara quer, sei lá, é o conhecimento que ele está absorvendo. Aí ele quer fazer com a esposa dele, não faz, aí ele acha que a esposa dele não serve. Aí o cara, na maior loucura, por causa do tipo de pessoas ali que ele está envolvendo, lugares que ele está frequentando, informações, cara, ele corre de perder o casamento. O casamento. Então é muito louco, é muito importante que o homem se atente a isso aí. E aí, aproveitando esse detalhe, o Henrique está rindo aí, olha só, tome muito cuidado, mais uma vez, principalmente o homem. Talvez você esteja tendo prazer. Estou falando, pessoal, isso aqui é inteligência emocional. Talvez você esteja tendo prazer em cima de um vídeo que foi ali executado por uma pessoa que talvez nem viva está mais. Sim. Talvez já esteja morta. E aí você está tendo prazer ali em cima de alguém. Então, olha só, alguém que chega ao ponto de fazer aquele tipo de conteúdo, pessoal, estava passando por algum problema, um problema espiritual muito grande. Não faça com que o seu prazer seja embasado por cima deste tipo de conteúdo. Então, olha só, agora se você estiver, olha só como as informações podem gerar crença. Se você estiver lendo Shakespeare, estiver lendo os filósofos, estiver lendo Platão, estiver lendo Aristóteles, estiver conhecendo, amigo, olha que tipo de conhecimento de sabedoria, estiver lendo a Bíblia, o livro sagrado. Que tipo de conhecimento que você vai estar. E as suas crenças estão embasadas nesse tipo de lugar, nesse tipo de pessoas que você está ali, estando perto delas, e do tipo de informação que você está deixando ter-se. Você é valioso. Que tipo de informação que você tem recebido? É valiosa ou não? Exato. Quero mandar um abraço aqui para o Henrique. Henrique faz parte do meu ecossistema. É uma das pessoas que lá no comecinho, até mesmo antes do método 6, ele já vinha falando sobre isso, já vinha falando um pouco mais de evolução, um pouco mais de querer conhecimento, entendeu? Então, obrigado, meu amigo, por você fazer parte do meu ecossistema. Tenho muito orgulho e uma honra fazer parte do ecossistema com você. E eu também espero que eu faça também. Agora eu já quero conhecer com certeza. Pessoal. O que é a importância? Eu quero conhecer o Henrique. Olha só o que o Alexandre está falando sobre ele. Olha, eu quero também colocar uma coisa aí sobre lugares, informações e o nosso ecossistema. Queria saber, para a galera que está aqui, eu queria saber onde que vocês têm buscado as informações, porque como a gente viu ali que as crenças são o que a gente escuta e o que a gente comunica, são crenças que são o que a gente faz, o que a gente sente, o que a gente pensa. O que você tem buscado aí? Você tem buscado as suas informações, o seu ecossistema num bar, numa balada, numa festa? Por favor, gente, eu não estou falando que aqui seja uma coisa de outro mundo, tá bom? Eu estou dando só uma informação, porque hoje a gente não pode falar mais nada na internet que o pessoal tá bravo, né? Aonde que você está buscando essas informações? Numa igreja? Você está buscando informação num lugar de treinamento? Você está buscando essas informações, essas crenças, esse ecossistema? Onde você está buscando essa informação? Depois que você pensa sobre isso, você consegue enxergar um pouquinho do seu dia a dia, do que você vem pensando todos os dias. Como que você vem pensando todos os dias? Como que você age durante todos os dias? Porque você querendo ou não, meu amigo, minha amiga, você querendo ou não, isso faz parte de você, entendeu? É você. Eu costumo falar muito que as pessoas estão um pouco com medo de buscar informações certas, estão com medo de buscar o conhecimento certo pelo tempo necessário, porque eu, particularmente, quando eu comecei o meu processo, Paulo, eu queria que as coisas acontecessem muito rápido, entendeu? Muito rápido, assim, de uma hora para outra. E por algum tempo, eu me frustrei, entendeu? Porque eu entendi que não acontece de um tempo para outro. Não tem como você sair de uma pessoa que você era para a pessoa que você quer chegar de um dia para a noite. Claro, a consciência, quando você tem consciência de quem você vem sendo, o que você vem fazendo, isso é o que muda na hora. Quando você tem consciência que você está sendo um esposo ruim, isso muda na hora. Quando vem a consciência que você está tendo um mau comportamento como filho, isso muda na hora. Mas a consciência não vai estar nos ambientes que não existe consciência.
entendeu? Não vai estar num ecossistema de pessoas que não falam sobre isso. Não existe possibilidade disso acontecer. Não tem como. Então, vamos começar a entender que o nosso meio, o nosso ecossistema, nossos amigos aqui em volta que estão da gente, você querendo ou não, vai influenciar a sua vida e muito, 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 muito. Revejam seus amigos, revejam as informações que chegam até você, porque toda informação está entrando no seu cérebro. Toda música. Véi, eu fico impressionado que depois que eu comecei o meu processo, eu presto atenção em todas as letras de música. Tudo. Eu fico, meu Deus do céu. Tem música que eu não consigo escutar nada, absolutamente nada. Eu não consigo, meu Deus do céu, como é que eu escutava isso aqui? Olha essa crença que está sendo plantada dentro do meu coração, dentro do meu cérebro. Olha isso aqui, meu Deus do céu. As pessoas hoje em dia escutam músicas aí que não sabem nem... Sabem a letra, mas não sabem de verdade o que que como que funciona isso. E uma das maiores coisas que estão programando a gente é a música, é a musicalidade. Olha o que está acontecendo aí no mundo, entendeu? O que acontece? Isso aí são crenças que estão sendo plantadas já há muito tempo dentro da gente, por televisão, por rádio, por música, pela internet. São crenças que estão sendo plantadas no nosso meio, entendeu? Na nossa sociedade em si. A gente pode ver aí, ué, tudo que se canta na música tá aí, hoje em dia fora. Não tem o que falar que não, entendeu? Tem um autor, Alexander, que eu gosto muito, ele chama-se Roger Scruton. Ele faleceu há pouco tempo. Inclusive, ele foi nomeado pela agora também falecida Rainha Elizabeth, Lorde da Inglaterra. Era um homem culto, intelectual, né? Roger Scruton. Depois, pessoal, busca aí no Google, vale a pena conhecê-lo. Ele tem uma obra que chama-se Why the Beauty Matters. Né, pessoal? Falar que talvez tenha alguém que não tem o costume com o inglês, então a tradução é Por que a beleza importa? E aí, olha só, e é neste exato sentido que ele faz, esse é o título do texto, de sua obra, Por que a beleza importa? Pessoal, a beleza está na música, a beleza está nas artes, a beleza está, inclusive, na arte cinematográfica, nos filmes, ok? Então, a beleza está do lado de fora, na natureza. Então, olha só, e nós somos influenciados por todo tipo de arte. Nós somos influenciados pela música, somos influenciados pela arte visual, somos influenciados o tempo inteiro. Somos influenciados pelas informações, que também algum tipo de beleza. Textos bons são belos. Textos que não são bons não são belos. Então, olha só, e se somos influenciados por isso, o que é bom e o que é belo, o que é justo, salvará o mundo. Salvará o mundo. A questão o que eu tenho feito? Será que eu tenho consumido esta beleza para poder entregar ao meu ecossistema também esta beleza? Ou eu simplesmente não importo sobre essas coisas? Né? Até porque o nosso ecossistema, ele é justamente o que nós somos, né? É justamente o que nós somos. Se você tem alguma coisa para oferecer para o seu ecossistema, é o seu conhecimento. Que conhecimento que você tem buscado oferecer para eles? Será que conhecimento, o que você oferece para os seus amigos? O que você oferece para as pessoas que estão em volta de você? Fica uma reflexão, porque não é possível que as pessoas hoje em dia não estejam enxergando que o conhecimento, quando a gente começa a entender que o conhecimento liberta a gente só quer, quanto mais isso, a gente quer estudar, quer buscar conhecimento, quer buscar o motivo de tudo. E a inteligência emocional não é só você controlar as suas emoções, não é só você saber o que são emoções, não é você colocar a sua emoção, não é só isso. É você buscar um futuro melhor para você, é você buscar um futuro melhor para sua família, é você buscar um futuro melhor para as suas gerações. Quando a gente tem inteligência emocional, quando a gente coloca e engloba isso com a inteligência emocional, mandar um beijo aqui para minha mãe, Zilda, mamãe desse garoto, desse gato. Beijo, mãe. Te amo, pai. A inteligência emocional, quando você junta esses aspectos, não tem o que te pare, entendeu? Por que eu não estou conseguindo evoluir na minha vida? Por que eu não consigo fazer o que precisa ser feito na minha vida? Falta de inteligência emocional. Falta de você sair do seu ecossistema, falta de você parar e se analisar, se autoconhecer e buscar autoconhecimento para você mesmo. Por quê?
Quando você começa numa trajetória de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, meu amigo, não tem jeito. Não tem jeito, você pode fazer o que você quiser. Pessoas se afastam de você. Pessoas se afastam de você, porque você já não vai ficar fazendo parte mais daquilo dali. Não é porque você quer se afastar de pessoas. Isso, Ô Paulo, o que eu estou falando aqui é muito importante. Se as pessoas entenderem isso, aí, meu Deus do céu, isso aqui vai ficar... Só se vocês entenderem isso aqui, essa live já está o suficiente. Já está extraordinário. O autoconhecimento e inteligência emocional, elas separam as pessoas. Ah, tu está fazendo, tá querendo se separar das pessoas, está fazendo discernimento de pessoas, não estou fazendo isso, meu amigo. Eu estou falando que se as pessoas entenderem que existem níveis de inteligência, existem níveis de conhecimento, existem níveis que você precisa chegar, você vai entender que pessoas que fizeram parte do seu passado, no nível do seu passado, não podem fazer parte dos seus próximos passos, infelizmente. Ah, porque você está ruim, é porque você virou uma pessoa que não gosta mais de pessoas, é porque você está sendo arrogante. Não é isso, meu amigo. É porque realmente as pessoas não se conectam mais. Não adianta, não se conecta. A sua conversa, o que você tem para oferecer àquela pessoa ali, o que você tem para oferecer àquele ambiente ali, eles vão te afastando, porque já fica chato para eles. O tanto que você quer, o tanto que você quer buscar, o tanto que você quer ensinar, porque... Paulo, eu no começo, quando eu comecei de verdade mesmo a querer estudar, que vi que estava funcionando na minha vida, eu estava sendo chato para mim e para as pessoas que estavam em volta de mim. Porque eu estava vendo, meu Deus do céu, vocês precisam fazer isso. Meu Deus do céu, vocês precisam entender isso aqui. Meu Deus do céu, só que não, cada um tem o seu tempo. E como cada um tem o seu tempo, infelizmente, esse tempo vai só afastando, infelizmente, ou felizmente, ou é o acaso, ou não é o acaso, ou é Deus, ou não é Deus, você pode pensar o que você quiser, entendeu? Só que isso existe, vocês querendo ou não. Então, busque conhecimento, busque entender o que é inteligência emocional, busque se autoconhecer, porque a inteligência emocional te faz você querer um futuro melhor, querer buscar conquistas, coisas novas. Não fica pensando só no agora. Você tem que fazer... Não, tu fica pensando só no que precisa ser feito agora, mas você também pensa no que você precisa fazer para amanhã, para daqui a 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos. Como é que você quer se vestir? Como é que você quer falar? Como é que você quer se comportar? Isso tudo engloba a inteligência emocional. Então, você precisa, pelo amor de Deus, eu estou sendo chato de novo, mas você precisa saber o que é inteligência emocional, precisa entender o que é autoconhecimento, precisa entender o que são crenças, precisa. Não estou falando porque nós somos coaches, não estou falando porque a gente... Não, é uma coisa que se o ser humano entender isso... Quantos por cento que entendem isso, Paulo? Para eu não ser chato e falar, deixa você falar um pouquinho. Quantos por cento? 3%. Só 3% da população. Não é 3% dos seus amigos, não. É de tudo, entendeu? Do planeta, entendeu? São 3%. Isso não te separa de pessoas? Eu falo isso assim com autoridade, porque eu estava estudando sobre isso hoje. 3% da população mundial possui inteligência emocional. E aí, Alexandre, lá atrás alguém comentou o nome, né, de Daniel Goleman. Eu acho importante trazer o nome dele também, porque é o pai da inteligência emocional, né? Então, Daniel Goleman, ele explica muito bem sobre a questão da inteligência emocional como um todo, mas ele fala da competência pessoal, emocional. Olha só, a competência emocional pessoal, mas também ele fala da competência social emocional. Olha só a importância de saber lidar consigo mesmo, mas também saber lidar com o próximo. Por quê? Porque quando eu sei lidar comigo mesmo, eu consigo retirar o melhor de mim para entregar às outras pessoas. Porque no final de tudo, das contas, lá no final de tudo mesmo, a única coisa que nós podemos mesmo é também, né, servir o próximo. É servir. Quem não serve o próximo não serve para nada. Então, olha só, e quando você tem inteligência emocional e você consegue olhar para si mesmo ao ponto de retirar ali o melhor que você... Porque você tem potencial. Olha o que está escrito. Olha o que está escrito. O próprio Cristo. Eu vim para que todos tenham vida
e tenham vida em abundância. Então, será mesmo que você tem vivido essa abundância? Será mesmo que você tem respeitado, sido obediente à ordem do próprio Cristo? Tá? Então, e a gente precisa colocar que a abundância não é dinheiro, tá? Abundância não é dinheiro. O dinheiro é a última coisa, entendeu? A abundância é você ter todas as suas 11 áreas da vida com excelência. Você trabalhar todas as 11 áreas da sua vida com excelência. Se você não conhece as 11 áreas da sua vida, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas pode continuar, Paulo. Não, e aí é exatamente, né, Alex? Então, olha só, você olha para si, retira o melhor que você tem, entrega para o próximo. Olha, Deus, ele é bom e ele é justo, ok? Ele é bom ao ponto de deixar que você plante o que você quer plantar, mas ele também é justo ao ponto de te fazer colher o que você plantou. Exatamente. Pronto. Então, olha só, se você planta conhecimento, se você planta entendimento, sabedoria, amigo, é isso que você vai colher. E se você colhe tudo isso em abundância, você vai espalhar tudo isso para as pessoas que você encontrar. Por quê? E aí também a importância do entendimento dessa competência social, emocional, porque aí você sabe lidar com o próximo. Olha só quantos são as demissões que seriam evitadas, quantas são as empresas que não seriam quebradas, quantos são os casamentos que não teriam chegado ao fim, quantas são Enfim, entende, pessoal? A importância da inteligência emocional dentro da sua vida. Lei da semeadura, para alguns, exatamente, Dalva. Os treinadores da Febracis, eles costumam falar que as pessoas que entregam um currículo nos seus trabalhos, de 100% de currículo que são aceitos, 80%, eu acho que eu estou falando um número até muito baixo, 80% são demitidas por falta de inteligência emocional. Isso é muito sério. E as pessoas não sabem nem o que é inteligência emocional. Não adianta você ter currículo, não adianta você ter faculdade, não adianta você ter conhecimento cognitivo, não adianta se você não tem o conhecimento emocional, se você não sabe o que significa a inteligência emocional, porque sem inteligência emocional você pode ter tudo, mas com inteligência emocional você pode ter nada, você entendeu? Olha só, se você tem inteligência emocional, é impressionante, se você tem inteligência emocional, meu amigo, você pode perder tudo, que com a sua inteligência emocional você vai reconquistar tudo e mais um pouco. Mas se você não tem inteligência emocional, meu amigo, você pode ter tudo, porque você vai parar no poço. Não tem jeito. Exato. Olha só, Alexandre, e aí as pessoas estão se perguntando, poxa, ok, falou do ecossistema, mas e agora? E agora? Será que eu vou deixar de frequentar o lugar que eu frequentava? Será que eu vou deixar de conviver com as pessoas que eu convivia? Será que eu vou... Pessoal, olha só, se for preciso... Olha só, não é só fazer algumas coisas, mas também deixar de fazer algumas coisas. Sim. E aí, para isso é óbvio, os coaches vão trazer a solução. E que solução é essa aqui? É coisas pequenas, coisas simples, que eu acho que é importante colocar. Vamos lá. Agora você entendeu. Opa, eu tenho um amigo que não me favorece, tenho um amigo que não está me fazendo bem. Olha, pessoal, você não está julgando a pessoa, não, pelo amor de Deus. Até porque... talvez permanecer perto dela, fazendo ela atrasar também. Então você precisa tomar atitude, né? E aí esse conhecimento foi dado a você, então é sua responsabilidade tomar a iniciativa. E aí, ok, tem esse amigo, cara, que não está fazendo bem, o que pode ser feito? E aí é uma coisinha chamada posicionamento. Você vai precisar se posicionar, E aí, ok, Paulo, beleza, vamos posicionar. Como eu vou me posicionar? Talvez você se perguntaria. E aí, amigo, eu gosto de um mnemônico. Mnemônico Já ia te perguntar o que é, porque eu não sei. Mnemônico é uma estratégia de memorização. Gosto muito de usar, sempre usei na faculdade, uso até hoje. E esse mnemônico, o que é um mnemônico? É uma técnica de memorização. Por exemplo, você vai se posicionar com frave. F-R-A-B-V. É só mais fácil para memorizar. Mas agora o conteúdo vem agora. Você vai se posicionar a partir de agora.
Frave, F, firmeza. Firmeza. Você precisa ser firme. Opa, você tem uma alma. Vou anotar. Você tem uma alma. Você tem responsabilidade. Você tem sobre si uma responsabilidade, homem e mulher. Você precisa ser firme na sua decisão. Eu quero ter uma vida melhor. Eu quero ser um pai melhor. Eu quero ser uma mãe melhor. Eu quero ser um profissional melhor. Então, seja firme na sua decisão. Você não pode tomar uma decisão hoje e amanhã, dependendo das circunstâncias, você mudar de ideia. Não. Então, olha só. Seja firme. Firme. Aí, no Frave, vem o R. Frave. Então, firmeza. E a segunda parte é respeito. Respeito. Você vai se manifestar com firmeza, respeitando as pessoas. Você não vai precisar chegar para o seu amigo, porque você tomou decisão, você está com decisão, e falar assim, cara, você não presta, não quero você do seu lado, não. Opa, você precisa ter um respeito para com o ser humano. Para com o ser humano. Se for necessário, conversa com ele. Vou precisar ficar um tempo fora, estou trabalhando em mim mesmo. Exato. Mas pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. Eu te amo. Eu te amo. Vai E ser eu vou bom estar pra aqui de nós volta. Vou te buscar. Eu vou te buscar, meu amigo. Cara, esse cara, se ele já era seu amigo, ele vai passar. E aí ele vai prestar atenção em você, no que você está fazendo. E aí, quem sabe, ele queira fazer também. E aí vocês dois vão unir força para se tornarem pessoas melhores. E aí, ao invés de ir para balada final de semana, ficar bebendo, ficando bêbado até as madrugadas, talvez você passe a começar a passar madrugadas com o seu amigo dentro de uma igreja, adorando e louvando o Senhor Jesus Cristo. Amém. Vocês estão entendendo? Amém. Vocês estão entendendo? Então, firmeza e respeito. Frave, vamos lá. Amor. 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 Cara, se Agostinho de Hipona costumava falar assim, ó. Ele costumava falar o seguinte, que toda verdade, ao ser dita, seja dita também com amor. Pois, se não for com amor, pode ser que a pessoa jamais conhecerá a própria verdade. Olha só, não importa se é verdade o que você está falando, ela precisa ser falada com amor, porque você pode chegar para uma pessoa, sei lá, se passou por um processo, fez o método CIS, ok? Fez toda essa transformação excelente. Fez a transformação, ok? Aí você vê o seu pai ou sua mãe agindo de uma maneira não inteligente, emocional. E aí, cara, você vai e solta assim, mãe, pô, a senhora é burra, pô, cadê o amor? Ela vai te... Amiguinho, deixa eu te falar, ela não vai querer saber que tipo de processo está passando nunca mais. E isso que acontece, isso que acontece. E, inclusive, eu, não com meus pais, óbvio que não, mas com alguns amigos eu fiz isso. E, meu Deus do céu, eles tomaram raiva, infelizmente. E quem colocou eles nessa situação foi eu. Quem foi o burro ali, emocionalmente, tá bom? Foi eu. Porque não soube fazer isso. Então, dali, ao invés de unir, afastou, entendeu? É um processo, né, Alexandre? E a gente vai processo. aprendendo, a gente vai amadurecendo durante o processo. Sim. E aí, vamos lá. Temos frave, né? Temos firmeza, temos respeito, temos amor. Agora temos um V, né? Temos um V, Paulo, que veio. Na verdade, temos dois Vs. Sim, dois vezes. Um é de valores. Você vai se posicionar por meio dos teus próprios valores. Quais são os seus princípios? Quais são o seu propósito? Ok? Será que ao se posicionar, você está se posicionando com valores autênticos, éticos, valores morais? Porque muitas pessoas... Paulo, deixa eu abrir uma aspa aqui. Eu tenho certeza do que o que está acontecendo no mundo são falta de valores. Porque as pessoas não sabem hoje em dia o que são valores. Elas mesmas não sabem os seus próprios valores. Aí a pessoa fala assim, mas por que as pessoas não me valorizam? Por que as pessoas não fazem isso? Por que as pessoas não fazem... Porque você mesmo não sabe os seus próprios valores. Como é que você quer que as pessoas saibam o seu valor? Já pensou? Olha só. Como é que eu vou me posicionar em relação a isso? Se você não se posicionar através dos seus valores, você vai se posicionar através de quê? De quê? Já pensou? Do seu pensamento, do seu achismo? Não funciona assim. Precisa ter uma base. Precisa ter uma base construída sólida. Uma base sólida construída. E é em cima de valores, princípios. Entendeu? E outra coisa, Alexandre, uma pessoa que relaciona com o outro sem bons valores, não tenho dúvida, ele vai relacionar com pessoas que têm os mesmos valores que ela. Sim. E aí
aí que acontece a bagunça. Aí que acontece a bagunça. Olha só, e aí, cara, você pode falar assim, Paulo, eu critico mesmo, porque eu não acho certo, e aí a internet, enfim, eu não posso fazer. Cara, o cara que tá se embebedando em boate final de semana, todo final de semana, tá errado. Tá errado. Eu não tenho. Tá errado. E aí, meu amigo, deixa eu te falar. Se você pretende algum dia, eu tô falando aqui para homens, também vou falar para mulheres, mas, enfim, homens aqui neste momento. Se você está buscando uma mulher nesse tipo de lugar, deixa eu te falar, você vai conseguir uma mulher que tenha a mesma base de valores que esse lugar está te proporcionando. Exatamente. Estão entendendo? E mulheres também, se você está procurando homens, que nesse lugar, não interessa se ele é bonito, não interessa se ele está com dinheiro, não interessa, você vai encontrar exatamente o que aquele vai lugar se lascar. A verdade, vai se ferrar. Mais cedo ou mais tarde. Porque se for no namoro, ainda bem, ok? Mas muitos conhecem a pessoa que já devia ter conhecido há muito tempo depois do casamento. Uhum. E aí, mais um divórcio na conta. Exato. Infelizmente. Exatamente. A Valesca colocou aqui, exatamente. Hoje pessoas estão doentes emocionalmente, com a saúde mental muito abalada. E o problema, Val, que as pessoas estão doentes emocionalmente, com a saúde abalada, com a saúde mental abalada, e o problema, o pior de tudo, como eu era assim, tá? Eu tô falando uma coisa que eu era. E quando a gente começa esse processo, a gente consegue enxergar algumas coisas. E o problema disso tudo é que as pessoas que estão assim nem sabem que estão assim. Esse é o problema maior. Nem sabem que são assim. Mas a gente tem mais um V para você falar, meu amigo. Tem. O próximo, pessoal, não adiantaria firmeza, não adiantaria respeito, não adiantaria nada se você não se posiciona do lado da verdade. Então, o último é a verdade. Por quê? Agora, quem está aqui, presta muita atenção nisso. Porque nós sabemos que a verdade, ela não é um sentimento, ela não é nada vazio. A verdade é o próprio Cristo. Lembre-se que ele diz, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ele é a própria verdade. Então, olha só, não se posicione, não se coloque, não dê opinião, não faça nada senão com base na própria verdade, que é o próprio Cristo. Exatamente. Estão entendendo? Então, esse frave salva vida. Inclusive, eu anotei aqui, tá? Ótimo. Firmeza, respeito, amor, valores e verdade. Exato. Isso aí é um conjunto que para você realmente se posicionar, né? Se você se posiciona dessa forma, cara, primeiro, tome uma decisão, seja firme, seja respeitoso, amoroso, tenha valores e haja embasado na própria verdade. As coisas vão fluir naturalmente. Olha só, eu estou falando naturalmente, não é imediatamente. Não é imediatamente, mas naturalmente. Olha só, pessoal, olha a importância disso aqui. A gente percebe que é um tema, Alexander, que algumas pessoas estão preparadas para ela, outras não. E aí algumas pessoas, esse tipo de conversa, esse tipo de ensinamento confronta algumas pessoas. Por quê? Como assim? Como assim eu? Tá falando de mim porque eu faço... E aí a pessoa não aguenta. Mas isso é natural, é completamente compreensível. É tudo bem. Igual o nosso professor, doutor Paulo, fala, tudo bem, meu amigo, não se preocupa, cada um tem a vida que merece. Tá tudo certo, né? Tudo certo. E aí, Alexander, eu acho que... Aí, beleza. Aí, aqui, eu já não... Eu vou fazer a pergunta, porque eu acho que isso daqui você vai explicar muito bem para a galera que está aí. E que bom você que está aqui, porque agora você vai ouvir do Alexander. Alexander, beleza. Então, a gente está entendendo, dando um esboço disso aqui tudo, mas, então... Como eu posso começar a viver esse processo? O que é o coaching integral sistêmico? O que o coach vai fazer em relação ao coaching? Como que funciona? Dá um abraço aqui para o Ricardo. Beijo, Ricardo. Nosso professor, nosso mentor. Obrigado, Ricardo, por ter entrado aí. 2 pessoas, obrigado. Tamo junto, Ricardo. Inclusive, por favor, sigam o Ricardo também. A galera que não segue
o Paulo, por favor, sigam o Paulo também, que ele entrega conteúdo de altíssima qualidade, conteúdo de família, conteúdo de ser homem, entender sua verdadeira identidade com o cristianismo. E é muito importante isso hoje na nossa sociedade, que está totalmente distinto, totalmente se perdendo, né? E a gente está vendo aí. Vamos lá. O coaching integral sistêmico nada mais é que a gente vai ver onde que você se encontra hoje em dia, o seu ponto de partida, onde você realmente esteja, aonde você quer chegar, lá no seu futuro. Então, vamos lá. O coach integral sistêmico vai pegar aonde você está hoje, vai pegar as suas metas, seus objetivos lá para o futuro, vai usar ferramentas para te ajudar a ter inteligência emocional com a razão e a emoção, juntando os dois para trabalharem juntos, tá bom? Reprogramando as crenças, porque só quem faz isso é o nosso coach integral sistêmico. Por que sistêmico? Por que integral? Porque vai integrar a razão e a emoção, e o sistêmico é porque são todas as 11 áreas da sua vida. Todas as 11 áreas da sua vida, da minha vida, da vida de qualquer pessoa, precisam ter metas e objetivos. Tem pessoas, Paulo, que só tem meta de dinheiro. Tem pessoas que só tem meta de ser rico. E ser rico nem sabe a quantidade de ser rico. Tem pessoas que só têm meta de trabalhar. Por isso que trabalham, aí perde a família. Trabalho, e perde a saúde. Trabalho, e não servem. Por isso que são infelizes. Por quê? Só tem metas e objetivos para uma área. Mas depois, Paulo, depois que eu entendi isso aqui, depois que eu descobri que existiam 11 áreas na minha vida, eu comecei a falar assim, meu Deus do céu. E falando de uma área muito específica aqui, Paulo, eu não poderia deixar de falar dessa área, que independente de qualquer coisa, tá bom? Independente de qualquer coisa, não estou falando de religião, tá bom? Não estou falando de religião, estou falando da minha crença, do que eu acredito, tá bom? Amigo, amiga, não adianta. Por favor, entenda de uma vez por todas que existe um Deus criador. Existe um fundamento de ser um Deus fundador. Um Deus que sabe o ontem, sabe o hoje e sabe amanhã. Sabe o seu nascimento e a sua morte. Sabe tudo. E as pessoas hoje em dia negligenciam isso, Paulo. E vivem a vida assim, ó. Deixando a vida levar, sem necessidade, sem entender que existe realmente um Pai. E quando a gente entende que existe uma área espiritual na nossa vida, isso é uma área que a gente precisa cuidar, querendo ou não, você entendendo ou não, você precisa cuidar dessa área. Eu anotei aqui só as 11 áreas, porque é meio difícil, né? Eu vou falar aqui, ó. Primeira área, espiritual. O que você se liga, o quão você se liga ao seu espiritual, o Deus, Criador de todas as coisas. O que você passa tempo, quanto tempo você passa buscando esse Deus, entendendo esse Deus, sabendo quem é esse Deus, buscando intimidade com esse Deus. Nós precisamos entender que existe essa área. Não estou falando, mais uma vez, não estou falando de religião. Porém, é muito importante que você esteja ligado a um lugar, a uma igreja. Não interessa o que. É importante você estar ligado a um lugar que fale sobre esses princípios. Até porque os princípios bíblicos são os princípios que regem a nossa vida. Querendo ou não tem... Por exemplo, vamos lá dar um exemplo. Não trair a sua esposa, não adulterar. Está onde? Bíblico. Bíblia. Aonde mais está? Não está mais. Amar você mesmo, amar o próximo como você mesmo. Está onde? Não existe possibilidade de você não entender isso, meu amigo. Não existe. Então entenda de uma vez por todas que você precisa entender quem é Deus. Independente de onde você está, independente de que estado mental você esteja, independente de qualquer tipo de coisa. E outra coisa, eu costumo falar para os meus amigos que preste muito bem atenção nisso aqui, porque é um pouco meio polêmico, tá bom? Mas se as pessoas entenderem isso aqui, vai ser muito bom. Deus não
quer que você venha para a igreja limpo. Deus não quer que você pare de fumar para você ir para a igreja. Deus não quer que você pare de beber para ir para a igreja. Deus não quer que você pare de fazer certas coisas, porque isso aí não é o seu papel, amigo. Isso aí é o papel do Espírito Santo que quando entra em você, que te torna uma nova criatura. E aquilo dali já não faz parte mais de você. Então, meu amigo, não interessa onde você esteja. Não interessa o que você esteja passando hoje em dia. Se você entender isso aqui, você vai pedir para o Espírito Santo imediatamente entrar no seu corpo, entrar na sua mente e transformar tudo e tirar tudo, porque é o Espírito Santo que faz. Porque eu, Paulo, eu não tenho força para abrir mão da vontade da minha carne. Eu não tenho força. Eu não tenho força. Quem faz isso é o Espírito Santo. E muitas pessoas hoje em dia se afastam da igreja. Muitas pessoas hoje em dia, não da igreja, mas sim de Deus, desculpa, se afastam de Deus porque pecou, porque parece que está errado, porque pensa que estão sujos. Só que, meu amigo, não faça isso, muito pelo contrário. Se você entende que você é um pecador miserável, porque somos, entendeu? Você vai se colar. Quanto mais colado com Deus você for, mais você entende isso. E mais você entende que precisa mais de ser purificado pelo Espírito Santo. É ou não é, meu amigo? É exatamente, olha só. Eu costumo ir muito além ainda nesse ponto, sabe, Alexandre? Eu acredito que as pessoas têm a obrigação de estar frequentando ali o templo religioso. Por quê? Eu explico. Por quê? Porque, olha só, muitas pessoas que hoje em dia dizem... Isso aqui, pessoal, é uma visão minha pessoal, ok? Então, se muitas pessoas dizem assim, eu me conecto com Deus lá em casa, o Deus, ok, Deus está em todo lugar, ele é onipresente, ele é onisciente, eu sei dessas coisas, mas, olha só, você deixar de ir a uma igreja não vai afetar nada no que Deus é, mas afetará no que tipo de pessoa você é, afetará mesmo na sua fé, porque talvez você tenha contado uma historinha para você mesmo que não precisa ir à igreja, mas por outro lado talvez seja só preguiça. Sim. E aí preguiça é um pecado, preguiça é pecado. Então é uma coisa assim muito importante, há uma linha limítrofe muito delicada que você precisa observar. Opa, tem um caso interessante, Alexandre, que Teresa de Ávila, ok? Teresa de Ávila, é um caso interessante, e aí, lembrei aqui e vou falar. Por favor. Teresa de Ávila, ela tinha o costume de ir à igreja todos os dias. Tamanha era o seu amor e desejo de adorar o próprio Cristo, né? Então ela ia na igreja todos os dias. Não por causa do muro de concreto, tijolos, etc. e tal, mas por causa de Cristo. Ela ia por causa de Cristo. Então ela ia todos os dias. E uma manhã ela acordou com desânimo. E aí, olha, aí vamos lá, inteligência emocional. Ela falou assim, opa, tô desanimada, mas enfim, eu tenho costume de ir todos os dias, eu vou. E aí a questão é fazer o que precisa ser feito, independente do que eu esteja sentindo, porque os sentimentos são temporários, as suas ações são concretas, ok? Então ela foi para a igreja, chegando na igreja, ela continua com aquele sentimento de que não está se sentindo tão bem, né? E aí ela pensa em ir embora. E aí quando ela pensa em ir embora, vem um outro pensamento. Assim, para eu ficar aqui, para eu fazer companhia a Jesus aqui, eu vou contar os tijolinhos da igreja. Aí ela começa a contar os tijolinhos. 1, 2, 3, 4. E aí isso é uma história, tá, pessoal? Isso é uma história. E aí, muito tempo depois, ela tem uma revelação, ela tem um encontro pessoal, e nesse encontro pessoal ela conversa, tem um diálogo com Cristo, e ela, por curiosidade, ela pergunta, Senhor, quando eu mais vos agradei, quando te adorei? E aí ele responde para ela, Teresa, você me agradou quando você esteve contando tijolinhos lá na igreja. Ela, mas por que, Senhor? Porque ali você estava... não por você mesma, porque você estava se sentindo bem, mas ali você estava por minha causa. Então, assim, é uma história que eu guardo no meu coração e me faz pensar muito nela quando eu tenho desânimo, quando eu não tenho vontade. Mas a questão virão vontades, virão sentimentos, virão. Mas se esses sentimentos não estiverem adequados
com o que você precisa fazer e o que é bom, o que é belo, o que é justo, você precisa consertar isso aí, convergir isso aí e fazer o que precisa ser feito. Tem um autor que Ortega y Gasset, é um espanhol, ele fala, eu sou eu e as minhas circunstâncias. Eu sou eu e minhas circunstâncias. Que as suas circunstâncias sejam circunstâncias, aí aqui eu vou colocar circunstâncias, lugares, pessoas, informações sejam favoráveis para que você possa alcançar o que precisa ser alcançado. Você é você e suas circunstâncias. Então, nós somos os lugares que frequentamos, as pessoas que estamos ali juntos e as informações que recebemos. Olha Exato. só, que aqui a gente começa até a dar aula de filosofia, se deixar. Inclusive, quando você vai para uma igreja, você está indo ali para dar, entendeu? Você está indo ali não só para receber, mas você está indo ali para fazer orações para as pessoas que estão ali necessitadas, as pessoas que precisam de oração, as pessoas. Então, a gente precisa desmistificar esse negócio de você ir para a igreja só para você buscar Deus. Oh, meu Deus do céu, eu estou vazio, enche aqui o meu pote. Não, muito pelo contrário, você vai cheio para a igreja, para você transbordar na vida de outras pessoas. Entendeu? Porque você vai ser um canal de bênção na vida das pessoas. Eu profetizo para as pessoas que estão aqui, ó, todas as pessoas que estão aqui, a partir de hoje, vão entender isso e que vão ser canais de bênção. Por quê? Paulo, hoje em dia as pessoas estão muito preocupadas em, meu Deus do céu, manda provisão para mim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Ninguém me ajuda, só que as pessoas não falam assim, meu Deus do céu, eu peço para o Senhor para que eu seja a ajuda das pessoas, para que eu ajude a fazer, seja provisão na vida das pessoas. As pessoas esperam só para elas, entendeu? As pessoas só querem para elas, não querem se encher para transbordar na vida de outras pessoas. É o nosso crescer e contribuir. Então, se encha, pede para Deus para você encher e ser provisão na vida de outras pessoas. Que você seja provisão de conhecimento, que você seja provisão de financeiro, que você seja provisão de um abraço, talvez uma pessoa necessite, entendeu? Que hoje em dia, eu estava falando com minha esposa, esses dias que as pessoas não estão nem mais acostumadas a dar abraço. Eu abraço todos os homens que chegam perto de mim, eu abraço e os caras aí eu fico bem transtornado, sei lá como é que eles ficam, mas depois que eu abraço a primeira vez, segunda vez, essas pessoas mesmo já vêm me abraçar, porque o abraço é um remédio que as pessoas não conseguem imaginar o que significa um abraço na vida de uma pessoa. Às vezes um abraço que você dá no seu pai, na sua mãe, de tanto tempo que você não dá, que dali vai curar um câncer, vai curar uma depressão, vai curar alguma coisa. Vai curar. O abraço cura as pessoas. É científico. O que o Alex está falando é científico. Sim. Não é achismo, não. É exatamente científico isso, entendeu? Paulo, a gente precisa falar também de parente. A gente precisa entender. Você quer fechar essa parte aí da área espiritual? Como é que é? Não, eu poderia fechar assim. Enfim, né? Aqui, mais uma vez, minha opinião pessoal sobre o assunto, enfim. E aí, pessoal, olha só, num processo de coaching, a gente tem muito mais cuidado para poder, porque isto vai de pessoa para pessoa, que nós estamos numa live pública, ok? Exato. Então, e é o que a gente acredita, é o que a gente confia, então a gente está aberto para falar. Olha só, pelo amor de Deus, quem frequenta a igreja ou quem ama a Cristo por causa do que ele vai fazer na sua vida, está errado. Por quê? Sim. Pelo amor de Deus, se você deixar o egoísmo um pouquinho de lado, você vai perceber que ele já fez por nós. Ele não precisa fazer, ele já fez. O Cristo morreu na cruz, foi humilhado, foi transpassado por causa de nós. É justo eu ficar pedindo. Enfim, ser claro, é seu pai, então peça. Mas esse negócio de, não vou na igreja porque não está acontecendo. Não vou orar hoje porque Deus não está. Pelo amor de Deus, seja maduro. Olha, e olha só, tem uma frase que eu gosto que fala assim, para fechar aqui mesmo, né, Alex? Para a gente dar continuidade aí. Se você tiver
sofrendo, sofrendo muito, sofrendo mesmo. Olhe para a cruz de Cristo e cala-te, pelo amor de Deus. Já é. Ó, envia aí pega o aviãozinho aí, envia aí para seus amigos, por favor, que a gente está falando de coisa muito importante, não só para mim, não só para o Paulo, mas para todas as pessoas, que se as pessoas entenderem isso, ou começarem a entenderem isso, começarem só, a vida delas muda, como a minha mudou, e tenho certeza que a do Paulo também. Não só mudou, como vem mudando, tá, gente? Porque a transformação, a gente começa a transformação e nunca para a transformação. Quem acha que a transformação é uma coisa que é stuck, fazer a transformação e parar, é uma pessoa que, infelizmente, não está buscando o conhecimento adequado. Entendeu? É progressivo. Exato, exatamente. Agora a gente pode falar um pouquinho de parentes. Lembrando que as pessoas, quando casam, papai e mamãe viram nossos parentes. Né, Paulo? Uma verdade que muitas pessoas vão falar, mas não, toma aí, a verdade, é isso mesmo. Também é isso, não tem o que falar. Papai e mamãe, depois que a gente casa, viram nossos parentes, como nossos irmãos, são nossos parentes. Não estou falando que você precisa amar menos ou precisa amar mais, mas se você entender isso, também é uma coisa que vai transformar a sua vida, porque a sua família é o que você está formando com a sua esposa ou com o seu marido, entendeu? Então, isso é uma família. Papai e mamãe formou uma família, tiveram frutos, que os frutos vão dar frutos, vão ser plantados, vão criar raízes, vão crescer e vão dar frutos. E aquilo ali vai virar uma matriz. Como papai e mamãe foi uma matriz, eu também, com minha esposa, serei uma outra matriz para uma outra família. Entendeu? Então, de uma vez por toda, papai, mamãe, irmão, primo, tio, papagaio, periquito, são nossos parentes. Depois que a gente casa, tá bom? Vamos lá, parentes. O que você tem feito para os seus parentes? Qual o tempo de qualidade que vocês têm passado com seus parentes? Você tem abraçado seus parentes? Você tem abraçado seu pai, sua mãe, seus irmãos? Você tem falado que ama eles? Você tem dado conselhos? Você tem mostrado? Você tem provido na vida deles? Como é que está essa situação aí com seus parentes? Você tem amor? Você tem comunicação? Você tem intimidade? Ou você é uma pessoa que guarda rancor? Ou você é uma pessoa que não sabe pedir perdão? Ou você é uma pessoa que qualquer coisinha está estourada? Qualquer coisinha está estourado? Como é que está funcionando essa situação com seus parentes? É isso aí. Olha só, pessoal. Aí eu preciso recordar, Alexandre, com admiração. Vocês perceberam, quem estava aí é o Alexandre cumprimentando o pai e a mãe e dizendo que os amava. E aí, olha só, isso aqui é um exame de consciência que você precisa fazer. É olhar para si mesmo. Olha só, a conversa mais importante que nós teremos durante toda a nossa vida será uma conversa conosco mesmo. Então, ou seja, observar, avaliar nossa própria consciência. E aí, eu te faço uma pergunta. E aí, por que a gente, talvez alguém se pergunte, né, Alexa, por que a gente faz essas perguntas? São perguntas de sabedoria, perguntas poderosas. E que não é nada retirado, mas isso vem da maiêutica socrática. A filosofia é quem explica a importância dessas perguntas. Então, eu quero te fazer uma pergunta sincera, e você precisa responder sinceramente. Em relação aos seus parentes, pai, mãe, você que você que é casado, obviamente, né? Então, olha só, qual a última vez que você olhou dentro dos olhos do seu pai? Qual a última vez que você olhou dentro dos olhos da sua mãe? Pai, mãe, você que é pai, você que é mãe, qual a última vez que você entregou um olhar profundo ao seu filho? Porque é muito fácil olhar dentro dos olhos do seu filho quando ele tinha 1 ano de idade, 2 anos de idade, e agora que ele é um adolescente. Talvez o problema que você esteja enfrentando com seu filho adolescente seja um olhar. Por quê? Porque os olhos são a janela de nossas almas. Exatamente. Conjugal, meu amigo. Quer começar aí? É a mesma coisa. Imagina só. Você que tem um formulário, você que tem já uma metodologia, porque eu tenho acompanhando você, a gente já se conhece e você fala sobre isso, então, por favor. Não, a questão é, olhe para o seu cônjuge. Você que é homem, olhe para sua mulher. Você que é mulher, olha para o seu esposo. Ok?
Se você está só namorando, para não perder o que a gente está falando, olha para o seu namorado, olha para o seu namorado. O quão amigos vocês têm sido. O quão íntimos vocês têm sido uns com os outros. Quantas vezes você é capaz de validar essa pessoa que está do seu lado durante todos os dias? Quantas vezes você não fala para sua esposa, obrigado, obrigado. Talvez ela faça o jantar, você chega cansado do trabalho, e aí você come aquilo e, como animal, toma o seu banho e vai dormir. Pelo amor de Deus, a sua esposa. Olhe para ela, agradeça, ame-a verdadeiramente. Se você é mulher, como você tem olhado para o seu esposo? Será que ele tem chegado cansado do trabalho? Será que ele merece mesmo? Será que ele tem merecido? Afinal de contas, nem é o que ele merece, mas será que você é capaz de entregar ainda mais do que ele merece? Por quê? Estou falando de amor. Amor. Cristo morreu na cruz por sua causa. E você, será que merecia? Então, é a relação que você precisa ter para com o seu cônjuge, para o seu amado. Para o seu amado. Por quê? Olha só, Alexandre. As pessoas perderam ali, em algum momento, o sentido da dignidade que o casamento oferece. E que dignidade é essa? Essa dignidade proposta pelo próprio Senhor de todas as coisas. Não é bom que você esteja sozinho, Adão. Não é bom que você esteja sozinho. E aí, então, vem Eva. Olha a dignidade. Não é uma invenção, igual muitos falam hoje em dia, que o homem, a mulher, a família é uma invenção patriarcal, social. Pelo amor de Deus, é uma criação, é uma instituição divina. E se você não olhar para o seu cônjuge com amor, se você não olhar para sua esposa com amor, que amor é esse? O amor que é capaz de se sacrificar, de se doar, de se entregar, de rasgar. Entende o que eu estou falando? Então, olha só, enfim, se você não tem vivido isso, exatamente, essa entrega para com seu esposo, para com sua esposa, tem alguma coisa que precisa ser melhorada. Ou esse casamento vai se definhando com o passar do tempo. E lembrando que é uma construção. Não é de uma hora para outra que, meu Deus do céu, eu sou o marido perfeito, eu sou a esposa perfeita, ou eu sou o namorado perfeito. Não, é uma construção. O quão mais cedo você entender que você é falho todos os dias, o quão mais cedo você entender que talvez você mesma não queria estar perto de você, você vai entender que aquela pessoa que está ali do seu lado precisa do seu amor. Porque talvez nem eu me aguente o tempo todo e minha esposa me aguente. Entendeu? Então, qual é a sua capacidade de fazer a outra pessoa feliz? Qual é a sua capacidade de fazer o bem para aquela pessoa? Fazer com que ela entenda de verdade esse amor, essa paixão, essa harmonia, essa amizade, e tudo que você possa fazer pelo seu cônjuge. Entendeu? Então, qual é a sua capacidade? Você tem feito isso diariamente? Você não tem feito isso diariamente? Por favor, não estou aqui para te julgar, a gente não está aqui para te julgar, a gente está aqui para te dar chaves, para você entender que existe um processo, para você entender que você pode ser melhor um dia após o outro. Não estou falando para você ser perfeito de hoje para amanhã, não. Estou falando que você pode se autoanalisar, se autoconhecer para ser melhor, um pouquinho a cada dia, um pouquinho a cada dia. E eu estou 5 meses casado, graças a Deus, recém-casado, aprendendo a mexer na configuração dessa máquina aí. Estou muito honrado. Deus me abençoou com uma esposa maravilhosa. Isso aí é uma bênção de Deus na minha vida. E eu erro todos os dias, entendeu, Paulo? Eu erro todos os dias. Ela está aqui, ó, Maria Tereza. Um beijo para ela, amor. Beijo. E eu erro todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Tem hora que a gente precisa ter conversas sérias. Tem horas que a gente precisa colocar as coisas na mesa. E o que acontece hoje em dia? Beijo, Val, também te amo, meu irmão. E tem horas que realmente aquela pessoa que está do seu lado ali vai falar coisas que vai ir lá no seu ego, que vai lá na ferida, vai tirar a caixa da ferida e vai esfregar ainda. Entendeu? E tem pessoas que se calam, tem pessoas que têm um probleminha pequeno e se calam. Tem um probleminha, outro probleminha pequeno, se cala.
tem outro probleminha desse carro. Daqui a pouco está igual um balão, filho. Não adianta, vai explodir. E quando explodir, sai de baixo. Não tem inteligência emocional, não tem nada que segure uma pessoa que guarda as coisas. Então, amigo, busque entender a você mesmo, busque entender o seu cônjuge, busque entender e deixar com que seu cônjuge conte suas falhas. Porque é a única pessoa que pode falar é o seu cônjuge, é a sua esposa, é o seu marido. Então, por favor, pare com essa história de ego, pare de ser... Eu ia falar até uma palavra feia aqui, mas até me desculpa, mas pare de ser essa pessoa arrogante, essa pessoa que não sabe escutar, essa pessoa que quando alguém escuta explode, quando alguém fala explode. Pare de ser essa pessoa, porque eu tenho certeza absoluta que se seu cônjuge está falando alguma coisa, não é para te ferir, não é para te magoar, não é para fazer nada, muito pelo contrário, é para consertar talvez uma coisa que você nem esteja vendo, entendeu? Porque, velho, tem coisas na minha vida que eu não vejo, Paulo. Tem coisas na minha vida que eu não consigo enxergar sozinho, entendeu? Ainda. Que eu não tenho consciência, entendeu? E a pessoa mais próxima de mim é minha esposa. Então ela tem total direito de chegar comigo e conversar. Total direito. Por mais que vá me magoar naquele momento, por mais que vá me ferir, por mais que vá abrir aquela ferida ali, eu tenho que entender que aquilo ali não é pro meu mal. Pode falar. Pobre, olha só, enquanto você falava, eu lembrei de um livro que eu gosto muito, um livro que chama O Pai, o Marido, o Apóstolo, um livro de Padre Emanuel Gibergues. Uhum. E aí, olha só que interessante que ele fala sobre isso. Pobre do homem que não escuta o conselho de sua esposa. Afinal de contas, quem melhor seria para dar um conselho senão aquela que está com ele durante todo o tempo? E aí, olha só, e aí, entrando um pouquinho mais aqui nesse tema, olha só que interessante, pessoal. O casamento, a gente está falando aqui da relação conjugal, o casamento é uma aliança. É uma aliança. E é uma aliança que não é feita tão somente com as partes, o homem e a mulher, mas é uma tríplice aliança, como a esposa, o esposo e o Cristo. E o Cristo. Essa é a aliança verdadeira. Exato. Essa é a aliança sublime. Uhum. Sublime. E olha só, que interessante, quando a gente fala, esse assunto me deixa, enfim, me deixa confortável para poder falar, porque eu tento buscar viver exatamente o que Deus espera de mim. Porque o para quê, olha só, a gente, vamos falar. Pessoal, tem um autor que eu gosto muito, enfim, né, quem não gosta, quem conhece gosta, né? O filósofo Aristóteles. E Aristóteles, ele tem um trabalho, ele tem uma tese, Alexandre, que ela funciona assim. Ele fala sobre as causas. Uhum. São as causas aristotélicas. Pessoal, olha só que legal isso aqui. Quais são as causas aristotélicas? Elas são a causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final. 4 causas. A mesma tese pode ser usada para conhecer um copo como esse, como para conhecer qualquer outra coisa. Seja sua esposa, seja a sua namorada, seja o seu casamento. E aí você pode falar, não, Paulo, o que é isso? Enfim, isso aí é Aristóteles, então eu explico. Olha só, vamos lá, começar. Causa material. Vidro. Vidro. Aí eu vou buscar saber, a matéria desse copo é vidro. A causa formal, aqui, é circular, cilíndrica, enfim. Né? Causa eficiente. Quem criou? Aí eu vou buscar a fabricante. Causa final, para que serve? O copo serve para quê? Para aqui, ele segura o líquido, ok? E me permite tomar o que está ali. Ele segura, ele ampara o líquido dentro do copo. Agora vamos levar isso aqui lá para o casamento. Vamos levar isso aqui diretamente para a causa final. Aí eu já consegui resumir aqui. Causa final de um casamento. A causa final do casamento é ambos auxiliarem para ambos
retornarem à casa do Pai, de onde viemos. Olha só, mais uma vez, a causa final de um casamento é um auxiliar o outro para que ambos vão para a casa do Pai, retornem ao céu. Então, olha só, é um compromisso que você assume ao casar, ao se tornar cônjuge de outrem, um compromisso de amar, de cuidar, de ajudar a essa pessoa a voltar à casa do Pai, onde ambos possam encontrar com Cristo face a face. Exatamente. E aí, olha só, se eu tenho uma esposa, se eu cumprir ali, tem uma aliança formada entre ela e entre Cristo, ambos estamos ali, cara, pelo amor de Deus, é responsabilidade sua. Mulher, é responsabilidade sua. E em alguns momentos vai te exigir mais paciência, vai te exigir mais coragem, vai te exigir mais sacrifício, mas é aí que vale a pena. É aí que faz sentido. É aí que é bom, é aí que é adorável, é aí que é agradável. Porque o mundo vai te ensinar, olha só, aí a gente vai... Olha só, o mundo vai te ensinar que, vamos lá, teses feministas, homem machista, entendeu? Vai te ensinar que se não tá bem, separa. Aí as pessoas, por aderirem a esse tipo de ideologia, trocam de mulher ou trocam de homem como se estivesse trocando o vestuário. Por quê? Porque a gente compra uma roupa nova. Ok, casei. É uma roupa bonita. Casei com uma mulher bonita, um homem bonito. E aí eu vou usando. Vai desgastar com o tempo. E aí quando você percebe que aquela relação está desgastada, mas aí tem uma coisa muito interessante. A roupa vai desgastar de qualquer maneira. O seu casamento vai desgastar por culpa sua. Tá entendendo? Então é uma importância muito grande que as pessoas estão deixando de dar para o que é o casamento. Para o que é o casamento. Seja amável um para com o outro, assim como Cristo foi para conosco. Então, aquela coisa, né? Se o mundo te diz isto, lembre-se do que está escrito lá em Romanos 12, 2, salvo engano. Não vos conformeis com este mundo, mas transformados pelo poder de vosso entendimento, de vossa mente, para que possais experimentar quão boa e agradável é a vontade de Deus. E perfeita é a vontade de Deus. Exato. A Dalva colocou assim, mulher, seja submissa ao esposo. E olha, pessoal, muitos têm problema com isso aqui. E aí eu vou deixar aqui uma coisa muito mais clara. Olha só, para finalizar isso aqui, Alexander. Homem, ame a sua esposa, seja para a sua esposa o que Cristo é para a sua igreja. Exato. Mulher, seja e ame o seu esposo, assim como a igreja deve amar o próprio Cristo. Já é. Mandar um abraço para a Dalva. Dalva é minha tia. Beijo, tia. Te amo também. Tô com saudade. Muito tempo que a gente não se vê. Obrigado aí pelos seus comentários. Obrigado pelo comentário de todo mundo, na verdade, né? Muito bom essa participação de todo mundo aqui na nossa live. Ela já havia dito, né, marido, amar sua esposa assim como Deus amou a igreja. Que bom. É isso aí. Aí, ó. Elvis, um abraço, Elvis, também. Filhos, então a gente já falou um pouco de espiritual, a gente já falou de parentes, acabamos de falar de conjugal aqui. Filhos, você, por favor, também tem experiência, você tem filhos aqui, entendeu? Vive com eles, e é isso, vamos lá. Olha só, pessoal, eu nem vou estender muito não, mas a questão é essa aqui. Você que tem filho, você está assistindo isso aqui, olha só, o seu filho aprenderá diretamente de você. Se você tem saído de casa, trabalhado e só juntado dinheiro, juntado tesouro que há ferrugem e podem corroer, olha só, meu amigo, seu filho vai fazer o mesmo. Pode ser que um dia você esteja velho, precise do carinho, do amparo, da presença do seu filho, e ele vai estar juntando o tesouro dele, que também a ferrugem pode corroer. Então, olha só, seja exemplo para o seu filho. Que tipo de exemplo é esse? Aquele que trabalha, que é provedor, obviamente, mas que separa tempo para estar na presença daqueles que lhes são importantes. Daqueles que lhes são importantes. E olha só, muitas pessoas, Alexandre, quantas são as mães que chegam em determinada fase da vida, olham para o filho ali, assim, envolvido com droga, envolvido com coisas ruins, aí olha assim, meu Deus, aquela vítima, né? Vítima, coitada, vítima.
Meu Deus, o que que eu fiz de errado? Aí quando vai olhar, ou foi super protetora demasiadamente protetora, ou então menosprezou a criação do filho. Cara, é culpada, sim senhora. É culpada, sim senhora. Assuma a responsabilidade. Se assumir a responsabilidade, se seu filho ainda é um adolescente, talvez ainda dê tempo de assumir a responsabilidade, ir lá e cuidar daquilo que você já devia ter cuidado desde lá no início. Pronto. Exato. E acabou, não tem outro assunto, né? Não tem outro assunto. O doutor Paulo Vieira, você também, claro, doutor Paulo. O Paulo Vieira costuma trazer uma reflexão das pessoas, das crianças que ficam marginais, que se viram marginais, entendeu? A criança que vira um adolescente, um adulto marginal, é mais nada menos aquelas crianças que deixam de ser descartadas, deixam de ser na margem das pessoas, entendeu? Tipo assim, elas ficam rodeando as pessoas, querendo amor, querendo pertencimento, querendo carinho. E o que acontece quando o pai e a mãe dessas crianças, ou melhor, de qualquer criança, não dá o devido amor, não dá o devido pertencimento, não tem tempo de qualidade com o seu filho, não faz o que precisa ser feito, não corrige, não coloca limite. Limite é amor, gente. Limite precisa ser colocado, tanto no cônjuge, tanto nos parentes, tanto com os seus filhos. Isso é muito importante. Falta de limite é falta de amor. Quem coloca limite, ama. Quem coloca limite, ama, meus amigos. Não só limite do seu limite para a pessoa, mas da pessoa para você, entendeu? Quem coloca limite, ama. E essas crianças que a gente não tem um tempo de qualidade, não tem pertencimento, não tem amor, não tem carinho, elas viram marginais. Aí ficam sendo marginais na sociedade, buscando o pertencimento, buscando o amor de outras pessoas, buscando fazer parte de grupos que muitas das vezes esses grupos são os grupos que não são muito legais, são o grupo da droga, são o da prostituição, o da bebida. E infelizmente, pai e mãe aqui, isso é duro você escutar, isso é duro, mas a responsabilidade do seu filho ser marginal ou não é literalmente sua, totalmente sua. É difícil escutar isso, é difícil aceitar isso, mas não interessa se você quer aceitar ou não. Não tem... A verdade, ela é imutável, né? Não tem como, isso é verdade. Então, meu amigo, se seu filho vai virar um marginal ou não, se seu filho é um marginal ou não, se seu filho vai buscar pertencimento em outros grupos sociais ou não, se o seu filho está buscando tempo de qualidade ou com outros grupos sociais ou não, isso é uma responsabilidade totalmente sua. Mas também, meu amigo, eu não estou falando por você ter um filho de 20 anos, também você botar debaixo da asa, né? Ou isso também querer levar para sempre, porque ele precisa ter a sua responsabilidade, você precisa ter aquela vontade de crescimento, aquela vontade de querer fazer as coisas de verdade. Estou falando, olha o que a gente falou no começo da live, do 0 aos 12 anos, essas crenças vai entrar na cabeça do seu filho, ele querendo ou não. Você deixa seu filho no celular ali, ó, o tempo todo, tá destruindo a cabeça do seu filho, tá destruindo a cabeça da sua filha. Você não entenda isso aqui, ó. Do zero aos 12 anos, se você deixa seu filho o tempo todo no tablet, no joguinho, isso ali, ó, a construção do seu filho está sendo ali. A construção das crenças, a construção do mental do seu filho está sendo... Por isso que tem muitas pessoas aí... TDAH, déficit de atenção. Por favor, existe, tá bom? Não estou sendo uma pessoa que é arrogante ou nada. Existe, mas é falta de amor de papai e de mamãe. Falta de pertencimento, falta de experiências de amor, falta de limite, falta de apoiar. Meu amigo, entenda de uma vez por todas, se você entender isso aqui, que você que é pai, você que é mãe, você vai mudar a sua vida, a maneira com que você age dentro da sua casa e você vai mudar a história do seu filho. Para de deixar o seu filho ser criado por celular. Você que quis ter filho, você precisa entender que você tem responsabilidades a ser cumpridas. E não vai ser gritando, não vai ser batendo que isso vai acontecer, ou muito menos deixando ele no celular.
Não vai ser assim. Vai ser dando amor, vai ser dando carinho, vai ser dando limite para ele, vai ser ensinando a ele ser um homem, uma mulher de valores, de caráter. Você que é pai, você tem um papel tão importante na vida do seu filho que você não tem, imagina. A figura paterna, o Deus, ele vem como figura paterna. Olha isso aqui, Deus vem como figura paterna. Você que é pai, como você tem tratado seu filho? Você está ensinando exatamente o que Deus pode fazer por ele. Isso é muito forte. Você que é pai, como que você tem tratado o seu filho? O que você tem feito para o seu filho? Porque a sua figura paterna vai ser a figura paterna que ele vai entender que Deus é. Isso aqui é uma coisa... Se você entende, pum, vai dar uma explosão mental. Blow my mind. Uhum. Doido, Quantos são, Alexandre, os pais que tiveram uma criação com os pais deles e aí querem fazer o mesmo, querem repetir ali determinados padrões? Quantos são os pais que os seus pais foram foram muito ali difíceis, né? Muito arrogantes, muito assim, pessoas que, principalmente, pessoal, principalmente as pessoas que são mais ali da zona rural, mais da roda das cidades pequenas, os pais eram muito enérgicos, muito enérgicos. E aí o menino cresce, ele se torna pai, e ele fala assim: não, meu pai não era assim, então eu vou ser a mesma coisa. E aí um ciclo miserável, quase que infindável, que depende de você quebrar esse ciclo, para que o seu filho não faça isso com o filho dele também. Olha só, o futuro depende de você, do que você está ensinando os seus filhos. O futuro depende de você. Uhum. Ou eles vão fazer igual, ou eles vão repelir completamente e fazer o contrário. Porque Rebelando, né? Uhum. Ou eles vão fazer exatamente igual, ou eles vão fazer totalmente o contrário. Tem pai que fuma, tem filho que fuma. Tem pai que fuma, tem filho que detesta cigarro. Tem pai que bebe, tem filho que bebe. Tem pai que bebe, tem filho que detesta bebida. Então, você, pai, mãe, aqui tem a responsabilidade de fazer o que precisa ser feito. Basta você querer ou não, basta você buscar informação ou não. Essa é uma responsabilidade sua, entendeu? De mais ninguém. Não é responsabilidade do professor, não é responsabilidade de pai ou de vó, de tio, de isso, daquilo, não. É responsabilidade sua fazer com que o seu filho tenha exatamente o que ele precisa ter no futuro. Agora, você tem que colocar princípios e valores na cabeça dele. Ponto. Ô, Alexandre, olha só, cara, que loucura, né? Aí já são quase 2 horas de live. E aí o Instagram tem que vir e me lembrar que, opa, vai ser encerrada a live. Então, olha só, eu tenho uma ideia e espero, faço o convite aqui diante de todos. Olha só, quem sabe podemos fazer outra live e a gente fala da teoria geral das memórias, onde a gente vai falar ali de pertencimentos, a gente pode falar de importância, de conexão, generosidade, do limite, do crescimento e da missão. E aí a gente fala uma live separada para as 11 áreas da vida. E sobre vícios emocionais também, que uma pessoa falou no começo, sobre vícios emocionais também a gente pode falar. Eu acho que nós temos uma série de lives aí para poder ajudar, auxiliar as pessoas. Cara, são 2 horas. O que eu posso dizer é obrigado. Esse tempo foi bem aproveitado. Aprendo muito com você. Graças a Deus, você em algum momento não desistiu do seu processo, aprendeu, tá vivendo e está ensinando. Então, eu preciso e eu vou admiravelmente te agradecer por esse tempo. Realmente, obrigado, Alexandre. Na verdade, eu que agradeço, meu amigo, por estar me destravando em relação a isso aqui, porque eu estava nervoso no começo, falando, meu Deus do céu, como é que vai ser? Como é que vai funcionar isso? Tal. Eu nunca tinha feito nada, mas gostei, muito obrigado. Tenho uma honra de ser seu amigo, tenho uma honra de poder fazer parte do seu ecossistema. E com certeza a gente vai fazer muitas e muitas outras lives, porque... Vou aproveitar a Maria Tereza aqui. Maria Tereza, já convidei o Alexandre para vir aqui em casa, almoçar e jantar muitas vezes. Pelo amor de Deus, aperta esse homem e vem aqui conhecer minha família. Por favor. Tá fechado. Muito obrigado pela honra, muito obrigado, Paulo. Você é 1000 e tamo junto, irmão. Obrigado a todo mundo que fez parte dessa live, todo mundo que participou. Um beijo, amo todos vocês. E, por favor, busque a verdadeira face de Deus.
Busque inteligência emocional. Entenda de uma vez por todas que isso muda a vida de qualquer pessoa, de qualquer estado, de onde ela esteja. Pode estar no pior ou pode estar no melhor. Se você buscar essas coisas, essas duas coisas principais da nossa vida, você não vai se reconhecer em uma semana, 2 semanas, 3 semanas. Você não vai se reconhecer. Então busque isso, por favor. É o que eu deixo aqui para finalizar essa live. Para finalizar essa live com a frase de Marco Aurélio, imperador romano, o qual eu admiro muito, um estoico, né? Ele fala assim: não é a morte que o homem deve temer, mas nunca ter vivido. Nossa, essa aí é muito boa. Então, Um beijo. valeu, galera. Até a próxima. Até a próxima, Pessoal, irmão. obrigado. Valeu. Bom ter aqui, hein? É nóis.